Oiê, eu sou a Alessandra Costa e esse é o Por Aí Vou Eu. Oiê, tudo bem? Eu sou a Alessandra Costa, eu tenho 27 anos, eu sou nascida em Murié, Minas Gerais e atualmente eu moro na Tailândia. Bom, este cenário aqui não é a minha casa, não é aqui que eu moro. Eu, neste exato momento, estou ainda em quarentena porque eu acabei de voltar para Tailândia. Vamos rebobinar um pouco essa página, essa história. Eu sou nascida em Muriá, em Minas Gerais, e eu fiquei lá na minha cidade até mais ou menos os 5 anos de idade. E depois disso, eu fui junto com a minha família e a gente foi para os Estados Unidos. Então, eu praticamente passei a minha infância inteira, início da minha juventude, na Flórida, em Coconut Creek. Então, eu fui alfabetizada nos Estados Unidos. Eu fui criada praticamente a minha infância e metade da minha pré-juventude inteira lá nos Estados Unidos. Então, eu falo inglês fluentemente e eu falo espanhol também, porque lá eu tinha muitos amigos latinos. Então, eu acabei crescendo muito com o espanhol e com o inglês. E, por incrível que pareça, durante esse tempo de aprendizado desses novos idiomas, eu acabei deixando de lado o português. Porque os poucos amigos brasileiros que eu tinha, a gente conversava mais inglês. Então, eu acabei deixando de lado o idioma português. Então, quando eu retornei ao Brasil, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, entre 12 e 13 anos, eu não falava nada de português. Então, até hoje, muita gente com quem eu converso fala: mas você não tem sotaque de mineiro, você tem sotaque de carioca, você não tem sotaque, você tem sotaque desse lugar, desse lugar. Então, basicamente por isso. Eu, quando retornei ao Brasil, eu comecei o processo de reaprender o meu idioma nativo, que é o português. Foi um processo muito difícil pra mim, foi um processo muito doloroso, porque por ser brasileira, todo mundo achava que eu falava português e que eu deveria falar português, então foi um sacrifício, porque eu não falava. Mas também foi muito bacana, porque já ali aos 15 anos eu já era fluente em praticamente 3 idiomas, o português, o inglês e o espanhol. Então isso pra mim foi muito legal. Nessa idade também eu comecei a dar aula de inglês, porque foi meio que uma troca, né? Eu aprendia o português e ensinava o inglês. Então eu comecei a dar aulas de inglês. Eu comecei como monitora, depois eu comecei a dar aula de inglês. Mas o meu sonho sempre foi desbravar o mundo. Meu sonho nunca foi morar na cidade. Eu nunca fui muito assim de criar raízes em locais. Eu sou mais de criar raízes em pessoas. Eu gosto de pessoas, crio amizade, eu volto, eu viajo, eu conheço pessoas. E assim, eu sou muito ligada a pessoas, mas lugares eu nunca fui muito apegada. Então, desde muito novinha, eu sempre quis voltar para os Estados Unidos. E eu sempre quis morar fora de novo, eu sempre quis desbravar o mundo. Mas eu não sabia muito o que fazer. Eu não sabia como eu poderia alcançar esse objetivo. Eu não tinha ideia, né, da quantidade de dimensões, de possibilidades que a gente tem hoje ao morar no exterior. Tanto que eu escrevi um livro sobre isso também, que é Meu Sonho é Morar no Exterior, contando um pouco da minha experiência lá fora, aqui fora, né? E falando um pouco também das possibilidades que uma pessoa tem, que ela pode morar no exterior. E pra mim, no meu caso, essa possibilidade, a porta que se abriu pra mim foi dar aulas de inglês. Eu dei aula de inglês na China por praticamente 3 anos. E recentemente me mudei pra Tailândia. Tem exatamente 4 meses que eu me mudei pra Tailândia. Eu dou aula de inglês aqui também, eu trabalho aqui, eu trabalho com crianças. Eu dou aula para primário, meus alunos têm 5 aninhos, 6 aninhos, eles são muito fofinhos. E o bom é que pra mim, dar aula de inglês e saber falar inglês, ele abriu uma possibilidade infinita de opções de trabalho no exterior, ainda mais aqui na Ásia. Eu amo morar na Ásia, eu amo estar aqui e eu tô começando a desbravar a Tailândia. Então, pra mim tem sido uma experiência incrível, incrível mesmo. Eu tô muito feliz, muito satisfeita e recentemente eu lancei um livro. Então, eu dou aulas de inglês, eu sou escritora, agora youtuber. Então, assim, pra mim tem sido uma experiência muito bacana. Muito legal mesmo.
Durante o tempo que eu morei na China, fiquei lá praticamente 3 anos. Durante o tempo que eu morei na China, eu estudei o mandarim. Então, hoje eu falo chinês. Eu não sou fluente, né, no mandarim, mas eu falo, eu sei falar, eu sei entender, eu sei ler os caracteres, eu sei escrever. Me arrisco, né, em escrever alguns caracteres também. Aqui na Tailândia eu comecei a aprender o tailandês também. Novamente, eu não sou fluente, eu falo muito mais mandarim do que eu falo tailandês. Mas eu busco entender, eu busco compreender as culturas, as pessoas, assim, o que me envolve sempre que eu moro num país. E particularmente, assim, eu sou apaixonada pela Ásia, eu me encontrei aqui. Eu acho o estilo de vida asiático um estilo de vida muito diferente do que o que a gente está acostumado, e eu simplesmente me encantei. E durante o coronavírus, durante a pandemia, quando tudo estourou, quando tudo começou, eu estava na China, eu morava em Wuxi, que fica relativamente bem perto de Wuhan, que foi o epicentro, né, da pandemia. E por conta disso eu fiquei 2 anos sem ir ao Brasil. E chegou um determinado momento que eu já não estava mais aguentando de saudade da minha família e dos meus amigos e da minha cultura, do meu povo, do meu país. Então, quando a minha escola me pediu para assinar um novo contrato com eles, eu disse que não seria possível fazer isso, porque se eu assinasse um novo contrato lá na China, eu teria que ficar lá mais 1 ano sem conseguir ir ao Brasil, porque as fronteiras da China ainda estão fechadas e não existe ainda uma previsão de abertura de fronteiras, e eu sabia que se eu saísse da China eu não ia conseguir retornar. Então eu não quis me comprometer com uma coisa que eu sabia que eu não ia conseguir ir até o final. Então eu sabia que se eu fechasse o contrato de 1 ano com a minha escola, eu não ia conseguir chegar até o final sem ir ao Brasil, sem ver minha família. E foi nesse momento que eu decidi vir pra Tailândia. Tailândia pra mim sempre foi um sonho, eu sempre quis morar aqui, eu sempre quis visitar aqui. Tanto que no meu primeiro feriado prolongado, assim, quando eu tava morando na China, o primeiro lugar que eu fui foi aqui. Eu conheci uma das ilhas, eu fui pra Koh Samui. E foi uma viagem incrível, foi uma viagem maravilhosa, assim. Eu amo praia, eu amo a Tailândia, sempre quis. Tailândia sempre me puxou muito pra cá. Então, na primeira possibilidade que eu tive, realmente, de me mudar pra cá, de me estabelecer aqui, eu vim. Eu e a minha cachorrinha. Eu tenho uma vira-latinha que se chama Cora. Hoje ela já tem 3 anos. E hoje eu e ela nós vivemos aqui na Tailândia. Ela é chinesinha, ela não tem o olho puxadinho, já me perguntaram isso. Ela não late diferente, é a mesma coisa. E hoje somos nós duas aqui na Tailândia, desbravando esse país maravilhoso. E então, assim, depois que eu me mudei pra cá, eu tive férias aqui na Tailândia, que foi as férias, né, de Natal e Réveillon, em que eu fui ao Brasil. Eu pude aproveitar ao máximo a minha família no Brasil, os meus amigos. Eu fiquei 3 semanas, quase 3 semanas lá só. Então não foi muito tempo que eu passei lá, mas já foi o tempo suficiente para recarregar as energias e as saudades, dar aquele abraço apertado. Infelizmente, por conta do Covid, ainda não posso abraçar todo mundo, não posso beijar todo mundo. Não encontrei todos os meus amigos, não deu tempo. Mas fui pra roça, fiquei um pouco com a minha família, pude encontrar alguns amigos, nem que seja assim de longe, só para dar um tchauzinho. E foi muito bacana, muito bacana. E agora eu estou de volta à Tailândia, muito feliz para poder começar esse ano de 2022 com novas energias, com um país que eu gosto tanto, num trabalho que eu gosto tanto. E esse ano vai ser o ano que eu realmente vou poder desbravar a Tailândia. Só recapitulando um pouquinho aqui sobre a Tailândia. A Tailândia, ela é um país na Ásia, tá? É um reino, aqui a gente tem um rei. A capital é Bangkok, é onde eu estou agora. Eu estou em quarentena em Bangkok. Eu moro mais ou menos a 30 minutos de Bangkok, então é relativamente muito perto da capital. Eu moro na praia, numa cidade de praia. E aqui tem 77 províncias, não estados. São 77 províncias que chama. O idioma é o tailandês e o dinheiro é baht, Thai baht. The currency que a gente usa aqui, a moeda que a gente usa aqui.
eu pretendo ficar aqui, eu não sei, né, assim, não sei dizer quanto tempo eu pretendo ficar aqui, porque assim, o meu contrato ele vai até agosto, mas pode ser que eu fique até o final do ano, pode ser que eu fique mais um ano, mais 2. Eu sinceramente não sei dizer, porque eu realmente me identifiquei com a Tailândia, com o estilo de vida tailandês, com a vida que eu levo aqui. É uma vida muito tranquila, sabe? Assim, muita gente me pergunta sobre violência e eu nunca presenciei nenhuma cena de violência. Eu sempre que eu saio, eu largo a minha bolsa jogada, vou pro mar, eu vou nadar, ou eu tô num café e deixo a bolsa lá pra tirar umas fotos. Então eu particularmente nunca vivenciei muito essa questão de violência na Tailândia. Então, pra mim, é um país que eu admiro muito, é uma cultura muito bonita. Eu não estou aprendendo sobre eles, sobre os costumes deles, mas no geral eu estou completamente apaixonada por esse país. Pode ser que depois daqui eu vá pra outro país. Pode ser que eu continue na Ásia, pode ser que eu vá para outro continente, pode ser que eu vá ao Brasil. Sinceramente, não sei te dizer, mas eu estou amando essa minha aventura. Então, gente, esse foi um pouquinho de mim para vocês. Um prazer muito grande conhecê-los. Comente aqui embaixo um pouco sobre você também, eu gostaria de conhecê-lo. Me segue nas redes sociais, eu também estou no Instagram. E até a próxima. Tchau!